O diabo. Quem criou o diabo? Fomos nós. Sim, nós, em nossa infância espiritual. E por que nós fizemos? Qual a necessidade da criação do diabo? Por não estarmos aptos a assumir a responsabilidade sobre os nossos atos. Na Bíblia, no livro A Gênesis, capítulo 3, versículo 13, diz: Então o Senhor, Deus, perguntou à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Eis aí o alicerce para a criação de colocar a culpa no outro. Imaginem isso no livro sagrado. Foi um passo para a criação de outro grande culpado. E por que a manutenção? Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Deus criou tudo para ser bom. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Deus tem um plano bom e que todas as coisas que faz e deixa acontecer fazem parte desse plano. Demorou, mas no século IV, no Concílio de Toledo, juntamos todas as lendas, elaborando um ser supremo, chefe dos malignos. Finalmente estava criado o grande culpado. Pegamos a nossa culpa, nossa máxima culpa, e colocamos nas costas do. Nossa culpa, nossa máxima culpa. O que é culpa? A culpa é um sentimento que vem após a pessoa julgar-se a si mesmo por um comportamento. O sentimento de culpa surge do fracasso em relação à imagem que projetamos. Dessa forma, quando não atingimos o que imaginamos que seria, nós ficamos decepcionados conosco mesmos. É o julgamento negativo sobre conseguirmos viver de acordo com padrões. Esses padrões podem ser impostos pela sociedade de maneira objetiva ou de nós mesmos. Dentro das religiões, o sentimento de culpa se dá quando violamos uma norma moral. Nos sentimos como pecadores. Isso ajuda a manter o rebanho com a imposição dos dogmas. O sentimento de culpa também pode ser parte da reação ao luto, quando podemos nos culpar por ter feito ou não algo. As grandes perdas materiais, o sentimento de culpa pode afetar de forma funesta o ser humano. Fomos ensinados a sentir culpa e vergonha quando cometemos um erro. Esse ensinamento começa desde que somos crianças e nos acompanham por toda a existência. Deixamos de acreditar em nós mesmos e isso afeta nossos pensamentos sobre o mundo e sobre nós mesmos. Esse sentimento de culpa em excesso não nos motiva a sermos melhores. Ao contrário, nós ficamos nos lamentando e julgando de maneira severa. É um sentimento tão pesado que não conseguimos aprender com o que julgamos errado e voltamos a repeti-los. Quando mais amadurecidos, podemos entender, perceber e até buscarmos ajuda. Mas, enquanto ainda infantis e ou enfermiços, precisamos de algo ou alguém para culpar e aliviar a carga. Nada melhor do que a desculpa de ter sido induzido ao erro. Custei muito a entender por que Deus permitiu este mito, o diabo, ou qualquer nome que se queira dar. Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, o fez por amor.
por nos amar de forma incondicional e saber que muitos de nós ainda não desenvolveu a capacidade de absorver o peso de ser responsável pelos erros. Precisamos tanto de um culpado que o criamos e o alimentamos. Cada detalhe foi imaginado para causar medo e obediência. E claro, algumas doutrinas ajudaram a consolidar o mito, agregando minúcias de várias mitologias, criando uma entidade com poderes sobrenaturais, ou até um anjo caído. A imagem sempre foi adaptada ao tempo e à necessidade das religiões e dos dirigentes. Os pés de bode e os chifres que conhecemos hoje vieram do deus grego Pan. Isso porque essa divindade praticava orgias, e Satã foi associado ao uso do sexo como forma de fazer os homens caírem em tentação. As asas. Uma possível explicação está no Novo Testamento, no livro Apocalipse, quando associa o mal a um dragão. O tridente apareceu bastante em pinturas da Renascença. É possível que tenha sido emprestado de Poseidon, deus grego dos mares. É o dirigente do inferno, por ser herdeiro do deus Hades, o deus do mundo dos mortos, local para onde as almas dos condenados eram enviadas. Muito da imagem atual foi tirada do livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri, que descreve Lúcifer e os demônios. O seu poder foi muito aumentado para atender aos interesses de déspotas e religiões para que pudessem ofertar a proteção. Mas, abandonando toda essa mitologia e essas crendices, devemos vê-lo como evidentemente a personificação do mal sob uma forma alegórica, como uma inclinação para não fazer o bem, e não como uma entidade com poderes sobrenaturais ou um anjo caído. Vamos refletir. Se chegou a anjo, já está muito acima do entendimento humano e, por conseguinte, não retrocederia. O mal passa a existir toda vez que temos a oportunidade de praticar o bem e não fazemos. Fazer o bem sempre nos limites de nossa capacidade e força. Vamos refletir sobre mais um mito?